E aí, pessoal, o meu áudio está tudo certo? Vocês podem me dar um retorno aí, se meu áudio está ok? Boa noite, Felipe. Boa noite, Maria Auxiliadora. Legal, obrigado, Wellington. Obrigado, Emerson. Elma, obrigado pela confirmação. Legal. Pessoal, só enquanto a Thaís chega, então deixa eu saber quem de vocês aí está começando a usar óleos essenciais ou nunca usou óleos essenciais, realmente está naquele comecinho assim da história com os óleos essenciais. Digita eu aí para mim no chat, só para eu ter uma noção aqui no momento de abordar o conteúdo, como é que eu vou falar aqui com vocês. Ó, a Silvia está falando que nunca usou, Kleber também, Alan. Legal, muita gente aí que está começando agora. Voltei. Será que o pessoal consegue me ouvir? Para mim tá perfeito. Tá, para mim tá perfeito. Tá bom, se voltar o eco aí, vocês avisam a gente, fazendo favor. Legal. Melhorou? Pessoal aí? Eu perguntei pro pessoal quem que tá começando a usar óleos essenciais. Aí eles estão falando aí quem nunca usou, várias pessoas. Legal. Legal. Aí, agora tá bom. Vamos começar. Perfeito, vamos lá. Eu combinei que eu ia desligar o chat, porque senão a gente não vai conseguir concentrar. E eu vou desfocar um pouquinho aqui. Isso aí. Anotem as perguntas, então, que aí no final a gente responde, né, Thaís? Perfeito. Legal, pessoal. Eu tô tão feliz de estar com vocês aqui, vocês nem imaginam. Vocês conseguem ver. Os óleos já chegaram no Brasil. Foi a minha paixão por óleos que fez essa empresa que é a Aloha nascer. Queria contar um pouquinho para quem não ouviu a minha trajetória com os óleos essenciais, como foi conhecer os óleos. Faz uns 4 anos que eu uso óleos essenciais. Foi uma amiga que apresentou. E, ao mesmo tempo, foi muito legal, porque a Priscila estava no Havaí, ela estava conhecendo os óleos lá, me indicou e a gente foi procurar um pouco mais e encontrei essa pessoa que usava óleos essenciais aqui no Brasil. E ela me contou um pouquinho da experiência dela. E ela era uma mãe que tinha uma filhinha com asma, que vivia internada, tomava remédio, usava a bombinha. E ela começou a usar óleos essenciais para ajudar no tratamento da filha dela. E depois de um tempo, ela diminuiu muito o uso da bombinha, como ela conseguiu tirar o medicamento, e até as próprias crises da menina que ela ia internada diminuíram muito. Então, quando ela contou a história dela, eu fiquei muito impressionada, né? Eu nem sabia o que era óleo essencial, eu tinha 3 crianças, e eu falei, olha, não sei o que é, mas eu quero comprar, passa para cá, eu preciso ter isso em casa. E na época ela trazia dos Estados Unidos, né? A gente não tinha um óleo de uma qualidade que a gente esperava aqui no Brasil, a gente não conhecia nenhuma marca. Ela falou, eu vou trazer dos Estados Unidos para você. E no dia que chegou o meu kit de óleos essenciais, a minha filha do meio veio, mãe, eu tô com dor de garganta. Aí eu pedi para ver, a garganta dela estava inteirinha, inflamada. Falei, nossa, com certeza eu vou ter que levar ela para um antibiótico. E tentei falar com o pediatra dela, e aí que entra, né, a gente vê as coisas acontecendo, as quebra-cabeças se encaixando, porque eu tentei falar 3 vezes com o pediatra dela, não consegui, e daí os olhos estavam comigo ali na frente, eu falei, nossa, acho que é para mim começar a usar. Fui pesquisar online como que eu usava para dor de garganta, e eu vi lá na internet quais óleos eu deveria usar, e comecei a passar os olhinhos nela, conforme eu passava na parte externa da garganta, outro passava na sola dos pés. E isso foi uma quarta-feira. Quando foi na segunda-feira, a garganta dela estava limpinha. Eu falei, nossa, como assim? Que eu não usei antibiótico, que eu consegui só com os óleos essenciais, né? Tratar de uma coisa, não precisei ir no pediatra, não precisei gastar com consulta, não gastei com remédio. Fiquei muito impressionada. E depois disso eu comecei a estudar muito. Fiquei assim, da onde que veio, né? Como que é tão poderoso. Achei os óleos essenciais futurísticos. Falei, nossa, isso aqui é muito futurístico. Comecei a estudar
descobri que não tinha nada de futurístico, que muitas pessoas já usam milênios de anos, literalmente, porque desde a época do Egito Antigo já é usado os óleos essenciais. E daí que eu fui descobrir que, na verdade, esse conhecimento já estava aqui há muito tempo, simplesmente a gente havia perdido, né, esse conhecimento de poder usar uma alternativa, algo mais natural. E apesar de que muita gente não acredita na minha história, quando a minha filha ficou doente de novo, eu falei, vou tirar uma foto, vou tentar compartilhar com vocês. Aqui, ó, essa aqui é a, é a bendita, viu? Sobe lá em cima, vai lá, vai lá. Você também. Estão fazendo festa, gostam de ver aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos lá. Eu queria mostrar a fotinho dela, para vocês verem, porque é essa aqui, ó. Depois ela ficou doente de novo. Espero que todo mundo esteja vendo aí. A garganta dela aqui, ó, toda inflamada. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom na garganta. Eu vou, ó, a bagunça aqui em casa. Sobe lá, por favor, meu amor. E aí, a garganta dela toda inflamada. E ó, aqui em cima, o bom do celular que não deixa a gente mentir, ó. 5 de abril, 8 da noite. Essa foi a primeira foto que eu tirei. A segunda foto que eu tirei foi essa aqui. 2 dias depois, ó, 7 de abril. Vou dar um zoom aqui. Espero que vocês consigam ver. 7 de abril e a garganta dela limpinha, né? Então, comparando uma com outra, 2 dias só com o uso dos óleos essenciais. Então, realmente, para mim foi algo assim transformador poder usar os óleos essenciais. Mudou a minha rotina de casa. Antes, pelo menos uma vez por mês, eu estava no pediatra e era fila, tinha que pagar consulta. Algumas vezes não conseguia pelo convênio, tinha que ser particular. E quem é mãe não vai conseguir entender o que é essa loucura. E então, assim, foi aí que começou essa paixão, né, pelo óleo essencial. Comecei a estudar muito, fiz alguns cursos e é muito gostoso compartilhar o óleo essencial, porque você sabe, então eu estava em algum lugar, vi alguém ou com dor de cabeça, ou passando mal, eu queria tirar da bolsa e passar na pessoa, mesmo que eu não conhecia a pessoa. E foi uma coisa muito natural querer trazer esses óleos essenciais para o Brasil. Meu pai, desde o primeiro dia, ele nem viu, nem tive nenhuma experiência. Quando ele viu a apresentação, ele falou, a gente precisa trazer isso para o Brasil. Então, realmente, ele tem assim, uma visão muito grande e ele já nos incentivou, falou comigo, com a minha irmã, e faz 2 anos aí que a gente está trabalhando nesse projeto. Uma coisa que eu queria falar para vocês que estão online aqui é que a gente tem muito cuidado no óleo que a gente importa, a Aloha. Assim que eu, meu pai, minha irmã começamos a falar de óleos essenciais e trabalhar com óleos essenciais, a gente pensou, nossa, o Brasil é um país tão grande, com tantas terras, né, se planta tanta coisa aqui, vamos trabalhar com óleo essencial brasileiro e a gente vai ajudar a nossa economia e vamos fazer uma empresa, assim, brasileira. A gente foi atrás de um fornecedor aqui, brasileiro. Ele era um fornecedor para outras empresas, não era uma empresa específica, né? Ele falou, eu forneço para... Passou o nome de umas 3 ou 4 empresas brasileiras, não era para todas as empresas brasileiras. E ele falou, meu óleo é muito bom, é puro, tem certificado. A gente, legal. Pediu as amostras, né? E eu e minha irmã falou assim, agora, né? Não temos conhecimento para testar esses óleos. Na época a gente não conhecia o André, que a mãe dele trabalha na Universidade de Minas Gerais fazendo esse tipo de testes. E a gente foi atrás de um laboratório que fizesse esses testes e a gente encontrou um na França. Então, a gente pegou todos os nossos óleos, as amostras, colocamos no correio e enviamos para a França para fazer o teste de pureza, que a gente queria realmente oferecer um produto muito bom para o mercado, né, que a gente pudesse realmente usar tranquilamente. E vou compartilhar de novo a minha tela aqui, se vocês conseguirem ver, eu vou até liberar o chat, se vocês tiverem dificuldade, vocês me avisam aí. Aqui eu vou mostrar 2 testes, né, 2 resultados, que fala, deixa eu ver aqui as mensagens de vocês, senão se vocês escreverem
Aqui eu estou falando do resultado que veio do limão, por exemplo. Tá aqui o óleo de limão. Vamos aumentar esse zoom para todo mundo conseguir ver bem. E tanto que veio dois resultados que nos surpreenderam. Tanto algumas coisas que não eram para estar misturados no óleo de limão estavam ou tinham uma quantidade muito grande, ou as qualidades que o óleo de limão precisava ter, as propriedades, aqueles compostos químicos que precisava ter dentro deles, estavam muito baixos. Então aqui, por exemplo, está dizendo que as coisas que no óleo de limão fazem bem para a gente, não tinha suficiente para ter um efeito legal, né? Então eles colocaram aqui que esse óleo de limão não estava de acordo com o padrão deles. Vou mostrar também aqui o óleo de lavanda. Também era o lavanda, o mesmo que a gente vende, mas não tinha as qualidades, as propriedades que precisava ter para ser um óleo que a gente fosse usar e ter o resultado. Então é como se eu estivesse usando uma essência, mas sem o resultado do óleo essencial mesmo. Então, assim, naquele momento que a gente estava se preparando para lançar a empresa, para mim e para minha irmã foi um balde de água fria. A gente estava com quase contrato assinado com essa empresa, a gente já tinha todas as fábricas que iam fazer, os rótulos, e aí a gente ficou assim, nossa, a gente achando que tinha encontrado um parceiro dentro do Brasil, ligamos para outras empresas, mas que tinham a própria marca, não tinham interesse de comercializar os óleos deles, e foi daí que a gente encontrou esse fornecedor, que também é situado na Havaí, e ele trabalhou importando óleos essenciais para marcas americanas por 8 anos, acho que uns 6 anos mais ou menos, e eles tinham conhecimento de todos os fornecedores internacionais e com selos, e foi aí que a gente começou a trabalhar e desenvolver a marca Aloha mesmo, de óleos essenciais. A gente, fazer webinar em casa já viu, desculpa aí. E aí, deixa eu terminar aqui a minha tela. Foi muito gostoso daí trabalhar com essa marca que tinha todos os selos. Realmente tinha um comprometimento muito grande com o resultado. E foi quando a gente descobriu da importância de trazer o óleo essencial da fonte dele, né? Então, o nosso fornecedor explicou que o óleo de melaleuca, que a gente importa lá da Austrália, quando a planta está lá, ela tem um clima, um solo, tem toda uma condição que faz com que aquela planta produza aquele óleo essencial. Então, quando a gente traz o óleo essencial do país de origem, então aquele óleo essencial ele vai ser com as propriedades, né, originais daquela planta, que a planta responde justamente ao meio ambiente, assim como o frankincense vem lá do norte da África e ele tem que aguentar um deserto, tem que aguentar sol escaldante. Acho que se eu plantasse o frankincense aqui no meu quintal, molhasse todo dia, o óleo essencial não ia ser igual, porque esse óleo essencial tem justamente essa função de proteger a planta, né? É até interessante porque a lavanda, ela produz esse óleo essencial para se proteger, e é justamente quando ela é cortada que ela começa a produzir mais óleo essencial. Quando eles vão retirar o óleo essencial da lavanda, eles esperam pelo menos 1 hora depois que eles já cortaram, que daí é naquele momento que ela já foi cortada, a planta não necessariamente sabe que ela está morrendo, vamos colocar assim, ela só sabe que ela não está recebendo recursos. Então ela pensa, o que eu vou fazer para... Ela pensa assim, né? O sistema biológico dela já está preparado para se defender e ela já está programada para usar o que ela tem de glicose reservado para se proteger. No caso, a melhor maneira é produzindo óleo essencial. E daí ali, naquele momento que a planta começa a produzir o maior número de óleo essencial, justamente pelo óleo essencial ter a função de proteção na planta. E daí, quando a gente usa esse óleo essencial
ser humano, o resultado é muito legal, porque a nossa biologia, a biologia da humana em termos celular, a célula humana é muito parecida, tem várias coisas que são parecidas com a célula da planta. Então, a gente tem pelo menos 6 componentes que são os mesmos. Então, a resposta é muito rápida, assim como vocês viram a foto aí da minha filha Lídia com dor de garganta. E como o resultado foi muito rápido, muito impressionante. Então, eu queria deixar bastante tempo para o André Ferraz falar, porque ele, sim, especialista, vai falar um pouquinho de cada óleo, para eu poder tirar bastante dúvida. Queria, antes da gente falar disso, falar que os óleos são muito concentrados. Então, para fazer um vidrinho desse, cadê o Peppermint? São 25 quilos de folhas. Gente, é 25 quilos de folhas. É muito concentrado. Por ser natural, algumas pessoas pensam que eu posso usar à vontade, eu vou tomar banho disso aqui, virar o vidro, eu vou ingerir. Pessoal, temos que tomar cuidado. É sim um tratamento. Então a gente vai usar, mas vai usar 1 gota, 2 gotas, porque isso é bastante e é muito concentrado. Inclusive, o nosso corpo vai só absorver aquilo que a gente precisa. Então, mesmo se eu usar 10 gotas, se o corpo só precisar de 2, o corpo só vai absorver 2 e 8 a gente vai ter, o resto o corpo vai eliminar. Então, a gente vai estar gastando mais óleo essencial. Então, realmente, é muito concentrado. Algumas precauções, cuidado com os óleos. Jamais colocar, tô com dor de ouvido, vou colocar dor de ouvido. Não façam isso. O André Ferraz já ouviu algumas histórias bizarras, pessoas que fizeram isso e foram parar no hospital. Então, não façam isso. Melhor lugar para usar é sempre na palma das mãos. Na verdade, a sola dos pés é o melhor lugar para usar, porque os poros são grandes, a pele é espessa e quase não tem reação alérgica nenhuma. Nas mãos é legal usar de vez em quando, jamais fazer isso com criança, porque se você passar óleo essencial na mão de uma criança, a primeira coisa que vai fazer é pôr na boca e no olho, vai arder e elas vão chorar. Experiência própria, infelizmente, então não façam isso. Para crianças acima de 2 anos, sempre na sola do pé. Então, assim, aqui eu estou tentando resumir o máximo, né, do que a gente pode falar num webinário aí de 1 horinha, mas eu vou agora passar a palavra para o André, que vai poder falar com mais propriedade. Estou vendo várias pessoas fazer um monte de pergunta. Vou pedir para vocês anotarem essas perguntas, e aí vocês podem perguntar no final. Vou até desligar o chat, senão a gente vai ficar meio louco aqui, tentando responder e falar um pouquinho. Legal. Eu tô rindo aqui, Thaís, porque um pouco antes de entrar no webinário, eu também estava com as minhas crianças aqui e eu falando com elas, explicando que o papai ia dar aula, e é assim mesmo, dar aula em casa faz parte. Muito linda as suas filhas, inclusive. Bom, vamos lá, pessoal. É um prazer imenso estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento que eu tenho sobre aromaterapia, e aromaterapia é uma paixão, e eu estava aqui vendo a Thaís contando a história dela e falando de como ela começou a utilizar os óleos essenciais e como aquilo se tornou uma paixão imediatamente. E ao longo dos meus últimos 6 anos trabalhando com aromaterapia, o que eu percebo é que quando você experimenta os óleos essenciais, quando você abre a possibilidade de usar um óleo essencial realmente puro, né, como é o caso aqui, a gente está comentando sobre isso também, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão da certificação, mas quando você usa o óleo essencial, quando você sente, primeiramente, o aroma dele, que eles são muito concentrados, então o cheiro deles é muito forte, é muito potente, muito poderoso, tá? Não apenas o aroma, mas quando você sente os efeitos dele na sua saúde, você naturalmente você passa a acreditar nos óleos essenciais porque você vivenciou aquilo. Então, uma coisa que você experimenta, as outras pessoas podem até falar que é mentira, mas você sabe que é verdade porque você experimentou. E por que eu estou falando isso? Porque a aromaterapia e os óleos essenciais
principalmente vocês aí que também vão estar nesse processo de expandir esse conhecimento, expandir os produtos dos óleos essenciais pelo Brasil e pelo mundo também, é importante que vocês lembrem dessa filosofia que em inglês, né, seria try before you buy, ou experimentar antes de comprar. Então, quando a gente experimenta o óleo essencial, quando a gente usa o óleo essencial, fica muito fácil, primeiro, da gente saber quais são os efeitos deles na gente, e assim a gente naturalmente falar para outras pessoas. A Thaís até brincou, né, ela queria até tratar pessoas desconhecidas na rua, porque é tão incrível o poder dos óleos essenciais que a gente naturalmente passa a querer que outras pessoas também conheçam essa maravilha da natureza, né? Então, uma coisa legal também que a Thaís comentou é que o conhecimento sobre os óleos essenciais sempre esteve aí, mas ele estava perdido. E é justamente nesse contexto que eu entrei no estudo dos óleos essenciais, tá? Porque a minha mãe, ela é doutora em Química e ela coordena o laboratório de cromatografia na UFMG, que é a mesma técnica que a Thaís mostrou aí, a análise dela, que é essa técnica utilizada para se determinar a pureza e a quantidade de princípios ativos dentro dos óleos essenciais. E ao longo dos últimos 20 anos, ela se tornou a principal referência na análise de óleos essenciais e óleos vegetais aqui no Brasil, tá? E aí, depois de muitos anos de pesquisa, é que em um episódio bastante, vamos dizer, doloroso, tá? A minha esposa, ela passou por um ataque de pânico, não chegou a desenvolver a síndrome do pânico, mas ela teve um ataque de pânico, e naquela época a gente não conhecia nada de óleos essenciais, e foi uma situação muito forte, né? Quem tem alguém, ou conhece alguém que já passou por uma situação assim, sabe como que é intenso. E naquele momento, tá, a gente não teve outra opção a não ser sedar ela realmente com medicamentos comuns, mas naquele episódio eu fiquei me questionando. Na época eu cursava psicologia, estava na faculdade ainda, eu ficava me perguntando se nesses momentos mais dolorosos da nossa vida, ou mesmo quando a gente tem problemas comuns, a gente necessariamente precisa depender de medicamentos fortes que muitas vezes têm efeitos colaterais. Tá? Eu sou super a favor de remédios, mas ao mesmo tempo, quando você conhece alguns óleos essenciais e como você pode utilizar eles para melhorar a sua saúde, acontece, por exemplo, o que aconteceu com a Thaís, né? Ela evitou de dar antibiótico para a filha dela em um determinado momento e utilizou os óleos essenciais. É claro que se tivesse chegado num nível mais grave, ou o óleo essencial, dificilmente ele sempre dá muito bom resultado, mas se em algum caso ele não tivesse dado efeito, ela teria levado. Então, é a gente aliar a aromaterapia à nossa vida e entender que ao utilizar os óleos essenciais, a gente vai conseguir ter uma maior saúde e uma melhor qualidade de vida, tá? Então, nos últimos 5 anos, eu trabalho divulgando a aromaterapia e, mais recentemente, também divulgando na internet, através dessa rede online de distribuição aí de conteúdo, tá? Bom, como a Thaís mostrou, tá? O que a gente pode esperar de resultado dos óleos essenciais, muitas vezes são resultados extraordinários. Em apenas 2 dias, a garganta que estava muito inflamada se curar completamente é um resultado extraordinário. E o que eu tenho visto é que as pessoas que aplicam a aromaterapia, os óleos essenciais, com disciplina, tá? Elas obtêm esses resultados desejados. E é muito importante isso que a Thaís falou, que eu sempre reforço, quem me acompanha sabe, que eu sempre reforço, que é a importância das análises químicas, tá? Porque o que acontece? Os óleos essenciais, eles têm na sua composição substâncias químicas, tá? Assim como um remédio que você compra na farmácia tem uma substância química, um princípio ativo, o óleo essencial também tem. A diferença é que o óleo essencial, ele possui geralmente de 20 a 200 princípios ativos diferentes que a planta produziu de acordo com a sua necessidade daquele ambiente. Então, algumas pessoas podem perguntar, mas por que essas plantas, o tea tree, ele tem que ser cultivado lá na Austrália? Ele não pode ser cultivado aqui na América do Sul, por exemplo?
ele até pode, mas a questão é que, como ele está adaptado ao clima e ele evoluiu naquele clima, o óleo essencial dele é produzido mais, numa qualidade melhor, vamos dizer assim, quando ele está no seu habitat natural. Apesar de que em algumas regiões do Brasil existem plantações de tea tree que fornecem óleos essenciais muito bons também, tá? Agora, outros óleos essenciais realmente é impossível a gente ter sendo produzidos aqui no Brasil e por isso é obrigatório que haja uma importação, como é o caso, por exemplo, do olíbano, tá? O olíbano, a planta do olíbano, ela não cresce aqui no Brasil. Então, a gente não consegue extrair o óleo essencial dela aqui localmente, a gente precisa importar de outras regiões do mundo. Então, é legal porque essas plantas, como, por exemplo, o olíbano, antigamente, tá? Alguns milhares de anos atrás, apenas as pessoas daquela região e apenas as pessoas com muitas posses, elas poderiam sentir aquele aroma, aquele perfume do olíbano. E hoje em dia, graças a empresas como a Aloha, por exemplo, a gente consegue ter estas maravilhas da natureza no bolso da nossa calça, se a gente quiser, tá? Então, legal. Era isso que eu queria dar um pouco mais de recado aqui no começo. E agora eu vou entrar mais especificamente em como vocês podem utilizar os óleos essenciais. Eu vou disponibilizar aqui no final da apresentação um e-book de 80 páginas gratuito que se chama Guia Completo da Aromaterapia para Iniciantes. E lá vocês vão encontrar várias outras formas de uso e vocês também podem acompanhar pelo meu canal do YouTube, onde eu publico vários vídeos e já tenho uma grande biblioteca de vídeos lá para quem quiser estudar mais, inclusive com algumas palestras completas, tá? Então, vamos lá. A gente divide didaticamente as formas de uso de óleos essenciais em 3 grandes categorias, tá? A primeira delas, obviamente, é a inalação, que é a que eu vou demonstrar mais propriamente aqui hoje. A gente também tem a via cutânea, tá? Que é a utilização dos óleos essenciais pela pele. E nós também temos a via interna, que é a utilização de óleos essenciais internamente. Realmente tomar óleos essenciais, o que exige, como vocês podem imaginar, um estudo um pouco mais aprofundado. Não é algo que um leigo pode sair fazendo de qualquer jeito, porque isso não seria seguro, tá? Então, vamos fazer a inalação, primeiramente, para eu mostrar para vocês. A primeira forma que eu trouxe, tá, é através de um difusor de ambientes. Eu vou colocar aqui para vocês. Qual que é a vantagem do difusor de ambientes, tá? Aqui dentro, né, se eu abrir esse vidro, tem um recipiente em que eu coloco água, e aí eu pingo aqui dentro de 5 a 15 gotas de óleo essencial, dependendo do tamanho do ambiente. Esse difusor, ele é muito vantajoso porque você não precisa ativamente ficar fazendo uma inalação. Você coloca ele do lado de onde você quiser, pode ser do lado da sua cama, por exemplo, para quem tem insônia, dormir com um desse na cabeceira da cama, com algumas gotas de óleo essencial de lavanda, é perfeito, vai ajudar muito a ter uma noite de sono regenerativa. Ou, se você quer melhorar a sua performance cognitiva no trabalho, melhorar a sua produtividade no trabalho, você pode utilizar aqui, por exemplo, o hortelã-pimenta com o limão siciliano. Uma combinação dos dois fica excelente para quem quer aumentar a sua produtividade. Para quem está com, por exemplo, uma rinite ou uma sinusite, pode colocar aqui no difusor o hortelã com a melaleuca, tá? Que ele vai fazer esse trabalho também, ok? Então, esses difusores, eles estão disponíveis em vários modelos hoje no Brasil, tá? Você consegue encontrar ele em vários modelos e lá fora também você consegue encontrar ainda em mais modelos diferentes e o princípio é o mesmo, tá? Ele não é exatamente um umidificador, tá? Porque a quantidade de água que ele possui, que ele suporta, não é muito grande. E não utilize óleos essenciais em umidificadores comuns, tá? Porque os aparelhos não são adaptados para receber os óleos essenciais, eles são adaptados para receber água. Então, se você quiser um aparelho como esse, você precisa escolher um que seja apropriado para a utilização com óleos essenciais, tá bom? Vamos lá. A segunda forma que você pode utilizar, além dos difusores, tá? Eu vou demonstrar aqui,
é você pegar o óleo essencial e você pingar 3 gotas na palma da sua mão. Deixa eu pingar aqui. Você vai pingar, então, 3 gotinhas, tá, na palma da sua mão. Vai massagear uma mão com a outra e vai posicionar a mais ou menos 10 a 15 centímetros do nariz. Não coloca muito próximo do nariz, porque você pode sentir pode ser um pouco forte, dependendo do óleo essencial que você utilizar, como, por exemplo, o hortelã. Tá? Aqui eu estou utilizando uma lavanda. Então, você pinga na mão e faz alguns minutos de respiração com os óleos essenciais. Tá? Qual que é a vantagem dessa forma de uso? É que você não precisa de um aparelho, você pode utilizar simplesmente a sua mão, seu óleo essencial pode estar no seu bolso ou na sua bolsa, e você utiliza ele em qualquer lugar que você estiver, tá? Uma variação dessa aplicação é você pingar no pulso, tá? E esfregar um pulso no outro também e inalar, tá bom? E uma outra variação que você também pode fazer é pingar na gola da blusa, por exemplo. Tá? Você pinga aqui o óleo essencial e aí ele vai ficar com um cheiro aqui relativamente próximo do seu sistema olfativo e assim ele também vai influenciar as suas emoções, tá? Uma outra forma de utilizar os óleos essenciais via inalação é através dos difusores, tá? Esses difusores, eles têm um orifício que você pinga o óleo essencial aqui dentro e aí quando você coloca, ele vai também soltar o aroma aqui próximo do seu sistema olfativo. Aqui um outro modelo, esse modelo aqui de prata. Então, esses difusores também, eles têm vários modelos que você pode achar aí um que combine mais com o seu estilo, tá? Perfeito. E uma outra forma de uso via inalação que eu tenho aqui, separei aqui para vocês, é através dos borrifadores. Então, vocês podem fazer com álcool, pode ser álcool de cereais de preferência, e aqui dentro vocês vão pingar aproximadamente em 100 ml de álcool de cereais, de 40 a 60 gotas de óleo essencial da sua preferência, tá? Então você vai borrifar, pode utilizar no carro, pode utilizar nos ambientes que você preferir, tá bom? Outras formas de utilizar os óleos essenciais, então aqui eu mostrei inalação, basicamente, tá? Outras formas de se utilizar os óleos essenciais se incluem passar o óleo essencial na pele, então, por exemplo, para acne, manchas escuras de pele, ou para fazer uma massagem relaxante, os óleos essenciais, eles são muito úteis quando você utiliza eles na pele, até a ingestão, como eu já mencionei, a ingestão de óleos essenciais, ela vai ser utilizada para determinadas condições, e já posso adiantar para vocês que os óleos essenciais, eles são muito seguros para serem ingeridos, porém, existem algumas nuances que é importante saber antes de utilizar. Não é como se você precisasse ficar preocupada com isso, mas é estudar um pouco mais. Eu disponibilizo muito material que você pode acessar, você pode estudar, caso você queira entrar nessa parte que exige um pouco mais de estudo. Agora, quando você vai utilizar uma e quando você vai utilizar outra? Isso vai depender da condição que está sendo tratada. Veja bem, se uma pessoa está com rinite ou sinusite, o que você acha que vai ser melhor? Ela dormir com um difusor desse ao lado da cama, em que ela vai respirar o óleo essencial durante a noite toda? Ou ela passar esse óleo essencial de alguma forma na pele dela, em alguma parte do corpo? É claro que devido ao problema que está sendo tratado, que é rinite e sinusite, a via através da inalação, através da respiração, ela vai ser muito mais fácil. E aproveitando para dar uma dica extra, uma forma muito impactante de você mostrar um óleo essencial para alguém, tá? É você pedir para ela pingar uma gota do óleo essencial de hortelã na palma da mão. Porque as pessoas que respiram pela primeira vez o hortelã, o sistema respiratório dela abre de tal forma que ela se apaixona na hora pelos óleos essenciais. Se você já está com seu kit aí, se você já tem o óleo essencial de hortelã-pimenta, faça essa experiência.
pingue uma gota do óleo essencial de hortelã-pimenta na mão e inale, que você vai sentir a sua respiração abrindo de uma forma extraordinária, tá? Legal. Então, falando então do exemplo de doenças de pele, por exemplo, tá? Nós temos aí hoje diversos casos de pessoas que trataram problemas como dermatite, rosácea, psoríase, manchas escuras de pele, acne, manchas de acne, estrias, celulite, tudo isso através da utilização dos óleos essenciais na pele, tá? Então, da mesma forma, se você quer, por exemplo, tratar uma acne, o que vai ser melhor? Você passar o óleo essencial na pele ou você inalar o óleo essencial através do seu nariz? Percebam que o que determina como nós vamos utilizar o óleo essencial é a situação e o contexto que ele necessita ser utilizado. Uma forma, por exemplo, de utilizar os óleos essenciais em inflamações de garganta é passando aqui nos linfonodos debaixo do pescoço. Então, não quer dizer que uma forma não vá potencializar a outra. Você pode até utilizar duas formas de uso, mas o que vai determinar principalmente é o que está sendo tratado. Então, uma vez que você sabe qual que é o seu objetivo terapêutico, o que você está querendo com aquele óleo essencial, então você vai escolher uma ou outra forma de utilização. Lembrando que, para você saber mais detalhes sobre isso, eu vou disponibilizar um e-book gratuito para você aqui hoje, para você baixar, ler, reler e aprender mais aromaterapia também, tá? E aí a Thaís pediu para eu falar um pouquinho sobre cada óleo essencial individualmente, dos 5 principais óleos essenciais que a Aloha está disponibilizando aí hoje em dia, tá? Fora os blends, que aí já são sinergias de óleos essenciais, já são misturas de óleos essenciais com finalidades específicas, tá? Então, o primeiro óleo essencial que eu separei aqui para falar para vocês é sobre o óleo essencial de olíbano, tá? O olíbano, também chamado de frankincense, é o nome dele em inglês, frankincense, é uma árvore da África e do Oriente Médio que cresce em regiões muito secas, tá? Praticamente desertos. O olíbano tá lá, todo verdinho, uma árvore majestosa no meio daquele deserto, sem umidade nenhuma. E aí, como que é feita a extração do olíbano? Alguém precisa ir até a árvore e fazer um machucado na árvore, cortar a árvore, tá? Realmente fazer machucados no tronco dela. Em resposta a esses machucados, a planta produz uma resina que endurece naquele machucado ali e forma como se fosse um curativo, como se ela tivesse passado uma pomada naquele ferimento que ela sofreu e aquela resina que é secretada, em contato com o ar, ela endurece. Então, depois de um tempo, aquela mesma pessoa que fez o ferimento na árvore volta para pegar as resinas de olíbano, tá? Essa prática, ela existe há pelo menos 7.000 anos que nós temos de registros, tá? No Egito Antigo, 1 quilo da resina de olíbano era equivalente a 1 quilo de ouro, para vocês terem ideia. E o presente que o menino Jesus recebeu quando nasceu dos 3 reis magos foi a resina do olíbano. Por quê? Porque essa planta, tá? Ela traz uma força muito grande para a nossa vida. É uma planta que traz uma força não apenas num nível emocional, tá? Para quem está passando, por exemplo, por momentos difíceis, quem está passando, por exemplo, por desertos na vida, como também um suporte físico. Pois, como a gente escutou na história, a planta produz essa resina em resposta a uma ferida. Ou seja, quando você utilizar em resposta a alguma ferida sua, o óleo essencial ele vai atuar no mesmo sentido, tá? Então, o olíbano, ele é um óleo essencial fantástico
para o sistema imunológico, para pessoas que têm um sistema imunológico debilitado, tá? Para pessoas que, por exemplo, estão passando por momentos mais difíceis, como uma gestação, que precisa de mais energia, tanto o papai quanto a mamãe pode utilizar o olíbano no pós-parto, por exemplo, naqueles primeiros meses que é mais difícil, ou pessoas que têm a imunidade baixa, que sempre estão adoecendo, podem utilizar o olíbano. Pessoas que gostam de orar ou meditar, também pode utilizar o olíbano, um difusor, por exemplo, porque vai facilitar também esse momento, tá? E como que é obtido, então, esse olíbano? Dessa resina, tá, que é coletada lá das árvores, na África, no Oriente Médio, essa resina é colocada no destilador, então é extraído o óleo essencial. Tá? O que a gente tem hoje em dia na forma líquida é o óleo essencial que foi extraído por destilação. E o olíbano, no caso, a destilação é feita da resina que é secretada no tronco da árvore. Então, percebam que a planta, ela utiliza o óleo essencial como parte do seu sistema imunológico. Então, quando a Thaís utiliza o óleo essencial para tratar a garganta da Lígia, a filha dela, se não me engano é Lígia, ela vai também atuar nesse sentido do sistema imunológico da criança, porque a planta faz isso nela. A planta produz o óleo essencial para o sistema imunológico dela. Então, ela atua no sistema imunológico humano também, tá? Então, legal. Deixa eu beber uma água aqui. Deixa eu ver, pessoal, tá dando para acompanhar aí? Acho que sim, o chat está desligado. Tá para ouvir tudo, André, tá muito bom. Perfeito. Então tá. Então, esse é o olíbano. O olíbano, eu posso compartilhar aqui uma foto com vocês, só para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Só um minutinho aqui que eu já estou pegando aqui para vocês. Ok. Imagino que vocês estejam vendo minha tela agora. Essa aqui é a árvore do olíbano, tá? E tem uma história legal também, que nas plantas da Somália, tá? Existe uma cobra que ela fica no pé do olíbano, realmente ali perto, próximos das raízes dele, uma cobra venenosa. E apenas as pessoas daquela região, elas têm, de tradição, de família para família, né, que isso se passa, um conhecimento de como extrair ali a resina sem ser picado por essa cobra. Olha essa imagem, tá? Essa, André, no caso, é a minha. Aqui. Não sei se apareceu para as outras pessoas, para mim não apareceu. Ó. Peraí. Acho que... Agora foi. Agora foi, né? Agora foi. Tá. Então, olha essa imagem, tá? Olha que interessante. Imagina o sistema imunológico dessa planta para ela sobreviver num ambiente desse, tá? É um ambiente muito inóspito. Ela precisa ter uma força mesmo interna, um sistema imunológico fortalecido para conseguir sobreviver. E é por esses motivos, isso explica, né, alguns dos motivos pelos quais o olíbano foi tão valorizado ao longo das eras, realmente a ponto de valer o mesmo tanto que ouro. E hoje, o fato de você ter um vidro de óleo essencial certificadamente puro, né, porque a gente precisa ter certeza que o óleo essencial é puro, aí na sua casa, isso é motivo de muita alegria, sabe? Porque muitas pessoas, ao longo dos últimos milhares de anos, elas pagaram uma fortuna para caravanas saírem da África e levarem essa resina de olíbano aí tanto para a Índia, como para a China, como para a Europa também, tá? Então, esse aí é o olíbano, famoso olíbano, tá bom? Perfeito. Nosso próximo óleo essencial, então, é a Melaleuca alternifolia, que é chamada também de tea tree, porque no século XVIII, o capitão James Cook, quando ele chegou na Austrália, tá, no continente australiano,
ele viu que os nativos daquele continente utilizavam as folhas dessas plantas para fazer chá, uma espécie de chá muito curativo, que essa planta então ficou batizada com o nome de árvore do chá, em inglês simplesmente tea tree, mas o nome mais conhecido, mais utilizado é óleo de melaleuca, tá? O tal óleo de melaleuca, hoje em dia, ele talvez seja o óleo mais famoso, junto com a lavanda, imagino, justamente pelos inúmeros efeitos terapêuticos que ele tem. A melaleuca, tá? O óleo essencial da melaleuca é um poderosíssimo antibiótico. E ele é tão poderoso que na Segunda Guerra Mundial, todos os soldados da frente inglesa-americana, tá? Que a Austrália também fazia parte, né, dessa frente, todos os soldados desse grupo, eles tinham no seu kit de primeiros socorros um frasco com óleo de melaleuca. Por quê? Porque o óleo de melaleuca, ele é extremamente antibiótico. Então, os médicos já orientavam os soldados que, em caso deles encontrarem uma água muito suja, por exemplo, eles poderiam pegar com um cantil, colocar várias gotas de óleo essencial de tea tree ali dentro e deixar um tempo o óleo essencial agir, e eles poderiam tomar aquela água que, de sede, eles não morriam e também não morriam por alguma infecção, porque o tea tree estava agindo ali na água. Além disso, muitos soldados evitaram de ter os membros amputados devido a infecções gangrenosas ao utilizar o óleo essencial de tea tree. E o remédio, ele ficou tão famoso naquela época que o mercado mundial de tea tree praticamente desapareceu, porque toda a produção era direcionada para a Segunda Guerra Mundial, e todas as famílias que estivessem envolvidas no processo de produção do tea tree na Austrália, os filhos dessas famílias eram dispensados de ir para a guerra, porque eles já estavam servindo, de certa forma, ao seu país, produzindo tea tree. Olha que interessante. E, hoje em dia, o que a gente tem de pesquisas científicas sobre o tea tree são muito interessantes, porque hoje um dos grandes problemas que os hospitais enfrentam, por exemplo, são as superbactérias, ou as bactérias que já são resistentes a praticamente todos os antibióticos existentes. E adivinhem, nenhuma dessas bactérias é resistente ao tea tree. E por que isso acontece? Por que o tea tree, ele não permite que a bactéria adquira resistência contra ele? Mesmo que você utilize ele 20 anos, tá? A bactéria não vai conseguir adquirir resistência contra ele. Por quê? Porque, lembra lá no começo da minha apresentação, quando eu falei que o óleo essencial, ele possui de 20 a 200 substâncias químicas diferentes? Pois é, nessa quantidade de substâncias que o tea tree tem, ele tem uma substância principal, que eu não vou entrar aqui em detalhes para não confundir quem está começando, tá? Mas ele tem uma substância principal que mata a bactéria, que vai lá e destrói a parede celular das bactérias, promove um desequilíbrio e realmente mata a bactéria fisicamente, tá? Só que, além dessa substância principal, existem outras que estão em quantidades menores ali dentro do óleo essencial, que elas travam o DNA da bactéria de causar alguma mutação ou de realizar alguma mutação e se tornar resistente ao óleo essencial. Então, eu sempre digo isso, que a aromaterapia é a medicina do futuro, porque os óleos essenciais, eles não permitem com que as bactérias adquiram resistência contra eles, o que é diferente dos antibióticos. Hoje em dia, a gente está vendo um declínio muito grande dos antibióticos, porque realmente eles não estão dando conta de matar as superbactérias. Por quê? Porque muitas vezes é um princípio ativo só. O antibiótico só tem um princípio ativo. Então, para a bactéria aprender a metabolizar aquilo ali e aquilo não fazer mais efeito contra ela, é muito grande, tá? Então, eu contei essa história justamente para exemplificar para vocês o tanto que o tea tree é poderoso para micro-organismos, tá? Não apenas bactérias, como também fungos e vírus, tá? Então, quem tem uma herpes, por exemplo, pode usar o tea tree em cima da herpes. HPV
o óleo essencial de tea tree, que também é um vírus. Ele também funciona, tá? Acne, que também tem a ver aí com algum tipo de bactéria, também pode ser utilizado. Então, perceba, quando você sabe o que você quer atuar, se você quer, por exemplo, alguma ação antisséptica, antibiótica, o tea tree vai ser incrível. Então, deixa eu perguntar para vocês aqui, vamos ver se vocês estão prestando atenção. Para micose de unha, tá? O que é uma micose? É um fungo na unha, o que hoje também é uma coisa cada vez mais comum, eu vejo pessoas reclamando disso. O que você vai utilizar? Você vai utilizar o tea tree, porque ele é o óleo essencial mais poderoso para isso, tá? Então, dependendo do que você for tratar, você pode utilizar de uma forma ou de outra. Outras coisas que o tea tree é incrível, tá? O tea tree é o óleo essencial mais recomendado para prevenir queimaduras de radioterapia. Então, pessoas que são submetidas a esse tratamento, elas podem passar o tea tree para prevenir, tá? Bronquite, sinusite, rinite, infecções respiratórias, você pode, por exemplo, associar o óleo essencial de tea tree com o óleo essencial de hortelã-pimenta para potencializar os resultados, tá? O próximo óleo que eu separei aqui, então, é a lavanda francesa. A lavanda é o óleo essencial mais utilizado em todo o mundo, e não é para menos, porque nós estamos vivendo o mal do século. Qual é? Ansiedade. 9 em 10 pessoas, se não for 10, acho que essa única pessoa que não é ansiosa geralmente deve ser criança, né? Porque hoje em dia o ritmo que a sociedade está é ansiogênico, tá? A não ser que você seja realmente uma pessoa que esteja fora dessa velocidade que nós estamos vivendo, talvez você não tenha alguns momentos de ansiedade, mas geralmente todas as pessoas adultas, elas passam algum período de ansiedade, ou ao longo do seu dia, ou ao longo da sua semana, ou ao longo do seu ano. Em algum momento ela vai precisar de algo que ajude na sua ansiedade, tá? E esse óleo essencial é a lavanda francesa. A lavanda é o melhor óleo essencial, ou pelo menos é o mais estudado cientificamente para ansiedade, insônia, estresse e também depressão, tá? Eu vi que teve gente aí que perguntou sobre depressão. A lavanda também serve para depressão. Para insônia, uma dica muito legal é você pingar uma gota uma gota do óleo essencial de lavanda em cada lado do travesseiro. Tá? Então você pinga uma gota de cada lado do travesseiro e você vai ter um sono muito mais regenerador. Ou mesmo se você não quiser pingar no travesseiro, você pode usar a técnica da mão, que eu te ensinei, tá? Faz uma inalação cerca de 30 minutos antes de deitar para o óleo essencial e fazendo efeito e você ir relaxando. E no caso de pessoas que têm insônia crônica, grave, aí realmente precisa, por exemplo, partir para uma ingestão, porque vai ser algo um pouco mais forte, tá? Então, a lavanda é o óleo essencial do equilíbrio emocional. Se você quer tratar ansiedade, tristeza, depressão, melancolia, insônia, tudo isso, a lavanda vai ajudar muito. Ou a própria síndrome do pânico, tá? Ou algum ataque de pânico, também a lavanda vai ser muito útil, ok? Perfeito. Próximo óleo essencial é o óleo essencial de limão siciliano, e a Thaís até falou que, né, que se gasta 25 quilos para fazer 10 ml de óleo essencial de hortelã-pimenta, e no caso do limão, gasta-se 3.200 limões para se fazer 1 litro do óleo essencial de limão. O óleo essencial de limão é retirado da casca do limão, tá? Então, o óleo essencial está na casca do fruto. Então, já viu quando você descasca laranja ou uma mexerica que voa algumas gotículas cheirosas no ar e a pessoa que está passando perto fala cheirinho de laranja ou cheirinho de mexerica, tá? Tangerina. Então, aquilo ali é o óleo essencial. O óleo essencial dos cítricos está na casca. Então, quando algumas pessoas, por exemplo, elas falam que óleo essencial não pode ser ingerido, tá? Existe esse mito, por aí eu já estou adiantando para vocês que é um mito. Só que se você toma uma limonada suíça, que é feita com a casca, né, o limão com a casca e tudo, então você está ingerindo óleos essenciais.
Se você come canela de algum jeito, você está ingerindo óleo essencial. Se você usa orégano na sua pizza, você está ingerindo óleo essencial, tá? E no caso do limão siciliano, ele é um dos óleos essenciais mais versáteis, ou seja, se você não sabe o que utilizar, usa limão. Se você não tem nada, você não precisa de nada para melhorar a sua saúde, usa o limão, que o limão vai melhorar a sua saúde, mesmo se você não precisar, tá? Ele aumenta a atividade, por exemplo, de enzimas antioxidantes do nosso corpo, através de uma ação no fígado. E isso faz com que você rejuvenesça, isso faz com que você envelheça menos e que também algumas doenças que estejam ligadas a, por exemplo, a um estresse oxidativo, tá? Que várias doenças, na verdade, estão ligadas a isso, que é um desequilíbrio da quantidade de antioxidantes que você tem no corpo. Então, o limão siciliano vai ajudar bastante. Outra coisa muito legal que o limão siciliano faz é emagrecimento, tá? Então, pessoas que estão querendo emagrecer podem fazer uso do limão siciliano. Aí pode ser via ingestão, por exemplo, para facilitar. Quem tem retenção de líquidos, aquela pessoa que é inchada, porque ela retém líquidos, o limão siciliano é incrível, tá? Pessoas que têm dificuldade de perder peso, pode utilizar o limão siciliano, que ele vai ajudar bastante. Assim como o olíbano, o limão siciliano também ajuda bastante o sistema imunológico. Então, a pessoa às vezes está debilitada, e o limão, ele é muito tranquilo de utilizar, até mesmo por pessoas que estão em, por exemplo, algum câncer mais grave. Essa pessoa pode utilizar o limão siciliano, que vai ajudar a melhorar a saúde e a qualidade de vida dela, tá? Então, pode-se utilizar via inalação, principalmente o limão, nesse caso. E, para finalizar, a nossa lista dos 5 óleos essenciais aqui de hoje é o hortelã-pimenta, tá? O hortelã, que é extraído para fazer esse óleo essencial, não é o mesmo hortelã que a gente tem na nossa horta, aquele hortelã da folha lanceolada, fofinho, não, tá? Esse hortelã-pimenta, ele é produzido principalmente nos Estados Unidos, tá? A maior produção mundial hoje de hortelã-pimenta está nos Estados Unidos, e esse óleo essencial, ele é muito poderoso para problemas no sistema respiratório e também no sistema digestivo, tá? Então, pessoas que têm a digestão lenta, pessoas que têm, por exemplo, colite, ou que têm gastrite, ou que têm doença de Crohn, tá? Que é uma infecção intestinal, um tipo de inflamação intestinal, você pode utilizar o hortelã-pimenta. Sabe aquele dia que às vezes você comeu muito e você não está se sentindo bem? Ao invés de tomar um desses efervescentes comuns, experimenta tomar 2 gotinhas do óleo essencial de hortelã-pimenta, tá? É realmente incrível, o efeito é imediato e você não vai precisar tomar esses efervescentes comuns de farmácia, tá? Outra coisa incrível que o hortelã-pimenta faz é para dor de cabeça. Um estudo conduzido na Alemanha descobriu que 2 gotas do óleo essencial de hortelã-pimenta aplicado na nuca e nas têmporas, tá? E na região da testa, apenas 2 gotas foi capaz de acabar com a dor de cabeça em 15 minutos. É isso mesmo. Em apenas 15 minutos, o óleo essencial de hortelã-pimenta, ele acaba com a dor de cabeça. Deixa eu demonstrar aqui para vocês, porque isso é algo também que é muito legal. Você pinga 2 gotas na ponta dos dedos, tá? Você pode usar aqui esses 2 dedos da frente. E aí você passa na região que está doendo, tomando cuidado com os olhos, tá? Porque o hortelã, ele vai fazer você lacrimejar. Então, você passa aqui atrás, massageando, e o alívio é instantâneo, é incrível. Eu já tive pessoas que vieram fazer curso comigo porque elas tiveram uma experiência de cura da enxaqueca com óleo essencial de hortelã-pimenta. Elas acharam que foi tão poderoso, porque elas tinham enxaqueca há tantos anos, que a simples utilização de um óleo essencial, que aparentemente parece simples, parece, a gente fala algumas gotas, algumas pessoas podem pensar, poxa, mas será que é tão poderoso assim mesmo? E é o que a Thaís falou e eu já comentei aqui também. O óleo essencial, ele é muito concentrado, tá? Muito concentrado. Eu costumo dizer que o óleo essencial, ele é o extremo oposto do remédio homeopático. Enquanto o remédio homeopático,
ele praticamente não tem substâncias químicas, porque as substâncias que foram colocadas ali foram diluídas a tal ponto que praticamente não existe substância química ali dentro, não existe princípio ativo realmente ali, mas fisicamente falando. O óleo essencial, ele é o extremo oposto disso. Ele é em uma gota, tá? Existe esse cálculo feito por um químico, que em uma gota de óleo essencial, a gente tem 40 bilhões de trilhões de moléculas de óleos essenciais ali dentro, tá? Então, é o extremo oposto da homeopatia, é muito concentrado. Quando você utiliza o óleo essencial, tá? Você precisa entender isso, porque se você utilizar uma quantidade maior do que é o recomendado, primeiro, você vai estar desperdiçando uma preciosidade, seu corpo não necessariamente vai absorver aquele excesso, e segundo, você pode aumentar a chance, por exemplo, da sua pele ter, por exemplo, se você for utilizar na pele, algum tipo de sensibilidade, tá? Então, em caso de acne, se for uma acne pontual, você pode utilizar uma gota do óleo essencial de melaleuca em cima da acne, por exemplo, várias vezes no dia. Não precisa você pingar lá 10 gotas, porque isso não necessariamente vai acelerar o resultado. É melhor você utilizar uma quantidade um pouco menor, mais vezes ao longo do dia ou ao longo da semana, do que utilizar tudo de uma vez só, tá? Então, para quem quiser saber mais, vou deixar aí também o link do guia completo para vocês baixarem aí, vocês vão ter lá muito conteúdo também para você saber, tá? Mais sobre como utilizar os óleos essenciais, em quais situações, etc. E aí, para quem quer conhecer mais sobre aromaterapia, tá? A partir da quarta-feira agora, eu vou estar ministrando a Semana da Aromaterapia, que vai ser um evento 100% online e 100% gratuito, em que eu vou liberar uma série de aulas e também materiais complementares para você aprender mais, estudar mais sobre a aromaterapia, principalmente com foco mais na pele. Nesse evento especificamente, vai ser com foco mais na pele, mas a gente vai abordar vários assuntos muito legais. Para quem quiser saber mais, eu também vou deixar o link aqui. Thaís, tudo certo? A gente pode abrir para perguntas. Estou liberando o chat aqui, tem bastante gente perguntando. Legal. Algumas perguntas são bem específicas. Lá atrás, uma pessoa perguntou sobre óleo essencial na gestação. Tá. Então, assim, a regra que eu gosto de usar é a mesma regra que a professora de Pilates, da Priscila, minha irmã, usou com ela. A Priscila descobriu que estava gestante e voltou para aula, e a professora falou, olha, Priscila, eu prefiro não dar aula para você. E ela falou, mas eu tô bem, tá tudo certo. E ela falou assim, não, mas a verdade é o seguinte, ó, o terceiro aqui. Se acontecer alguma coisa, você vai se sentir culpada e você vai achar que foi aula de Pilates. Então, eu não vou dar aula de Pilates para você. E realmente, a Priscila, depois de algumas semanas, ela perdeu aquele bebezinho, logo no começo da gestação. Ela falou, nossa, se eu tivesse feito aula de Pilates, eu ia ficar me sentindo culpada. E achar que a culpa de eu ter perdido esse bebê foram as aulas de Pilates. Então, eu acho, na hora de usar o óleo essencial, eu prefiro não recomendar para gestantes, porque se qualquer coisa acontecer com a pessoa, ela vai se sentir culpada. Ah, eu usei aquele óleo, depois que passei mal, daí eu perdi o bebê. Então, a Aloha adota essa recomendação como empresa oficial, mas eu posso deixar o André falar um pouquinho como aromaterapeuta. Tá. Concordo completamente com você em relação ao quanto a gente precisa se resguardar, né, em relação a esses momentos delicados, porque como você falou, será que se ela tivesse feito Pilates, né, ela não teria ficado encucada que era o Pilates? Então, para a gente não criar esse tipo de dúvidas, eu também não recomendo o uso de óleos essenciais, principalmente para quem está começando nos 3 primeiros meses de gestação. Nenhum óleo essencial, só aromaterapeutas bem experientes mesmo, tá? Nos 3 primeiros meses de gestação. Depois, um difusor no ambiente, algo bem leve, pode ser utilizado. Não utilizar óleo, por exemplo, como a melaleuca, que é um óleo mais forte, pode ser só um limão, uma lavanda, tá?
E eu também tenho um trabalho publicado sobre óleos essenciais na gestação, para quem quiser saber mais. Realmente, estudando um pouco mais, com mais segurança, dá para utilizar, mas num primeiro momento eu também contraindico para pessoas leigas, para não ter nenhum tipo de risco. Às vezes não vai ser o óleo essencial, a maioria dos casos não vai ser o óleo essencial, mas caso aconteça alguma coisa, se você não tem experiência com os óleos essenciais, como que você vai justificar, como que você vai saber também o que poderia ter acontecido ou não, tá? Então, a minha recomendação vai na sua linha também, Thaís, principalmente para quem está Legal. começando. Muito bom. A gente falou você falou um pouco de ingestão dos óleos essenciais. Quando eu estudei, eu vi que existem filosofias, né? Na Inglaterra, eles são totalmente contra. Na França, eles usam até em supositório, diz que eles adoram usar óleo essencial dessa maneira. Nos Estados Unidos, eu já vi gente bebendo que é igual água. Então, assim, parece que existe, né, uma falta de consenso, apesar de que as pesquisas indicam que muitos óleos são seguros. Então, o que a Aloha fala nesse quesito? Que todos os nossos óleos têm certificados. Então, eu vou pedir para a nossa equipe de TI disponibilizar esses certificados online no escritório virtual para o pessoal poder baixar. Muito bom. E aí, bastante gente pediu isso aqui. E lembrando que dos nossos óleos, gente, esse aqui, que é o Ice, ele tem cânfora dentro. Então, mesmo ele tendo todos os certificados, ele jamais, em hipótese alguma, pode ser ingerido. Então, assim, é muito importante você estudar, saber exatamente o que tem dentro de cada óleo e descobrir como utilizar aquele óleo da melhor maneira. Isso mesmo, Priscila. E, Thaís, eu converso com as duas várias vezes na semana. Mas, em relação a essas diferenças que existem, eu acredito que, primeiro, ter certeza que o óleo essencial é puro, né? Isso, assim, é o básico. E a gente saber que uma empresa como vocês está realmente preocupada com isso, já tira a preocupação do cliente. Porque eu sempre falo nas minhas aulas, nas minhas palestras, que quando você conhece uma empresa de óleos essenciais, a primeira coisa que você tem que perguntar é se eles realizam esses testes. Porque como que você vai, mesmo se for ingestão, ou inalação, ou na pele, se você for utilizar e ele não for puro, não importa, né? Porque ele já não é puro, você já está usando uma coisa que pode estar colocando você em risco, você não sabe o que tem ali dentro, né? O que aquela pessoa colocou. Então, acho que é bem por aí. O óleo sendo puro, né, tem que estudar, né? Eu realmente recomendo que quem está começando, comece através da inalação, conhecendo os óleos essenciais, mas eu gosto também de abrir as possibilidades para quem tiver mais interesse, né, de estudar mais, se aprofundar um pouco mais também sobre isso. Uma pessoa perguntou, quando que eu sei que eu uso óleo puro e quando que eu sei que eu devo usar um óleo carreador? Gostei dessa pergunta. Tá. Na pele, o que acontece? A nossa pele, naturalmente, ela produz um tipo de sebo que é uma gordura, né? E o que acontece? Eu não cheguei a explicar, mas isso é importante. O óleo essencial, ele não é uma gordura, ele não é um óleo gorduroso, como, por exemplo, o azeite que você tem aí na sua casa, tá? Ele não vai deslizar na sua pele, o óleo essencial. Então, quando utilizar um óleo carreador, principalmente quando você quer espalhar mais o óleo essencial na sua pele. Então, se você for, por exemplo, como eu faço, eu preparo a minha própria sinergia para a minha massagista fazer a massagem semanal que a gente faz. Então, dependendo do que eu quero na semana, se eu quero um pouco algo mais ansiolítico, algo para me dar mais energia, eu já preparo ali junto com óleos vegetais. Então, eu coloco, por exemplo, o óleo de coco, gosto muito do óleo de amêndoas, o óleo de girassol extra virgem, e ali você adiciona os óleos essenciais nesses óleos carreadores para que, por exemplo, ela consiga fazer a massagem realmente deslizar na sua pele. Ou
também você pode fazer cosméticos, um óleo corporal ou um sérum facial. Também os óleos vegetais vão ser as bases mais adequadas para fazer isso, com os óleos essenciais como princípios ativos. Outra pergunta aqui muito boa, especialmente que nós temos muitos consultores online, veio do Alan. Ele falou o seguinte: olha, outras empresas que prometiam cura através de produtos vendidos em empresas de marketing de relacionamento tiveram, né, suas licenças cassadas pela Anvisa. Como que a gente expõe o óleo essencial, né? Então, realmente, a gente toma muito cuidado, a Aloha toma muito cuidado e pede que vocês também, hoje os óleos essenciais, tomem esse cuidado, porque hoje nós somos o óleo essencial no Brasil, independente se é Aloha ou qualquer outra marca, é comercializado como cosmético, não é nem com fins terapêuticos, nem com grau 2. E hoje a gente usa palavras como é recomendado para, alivia. E a coisa mais sábia que você pode fazer é, você falar um pouquinho da sua experiência, como você usou e fez bem para você. Então, assim, hoje eu me sinto muito segura falando do que aconteceu com a minha filha, porque foi uma experiência minha. A Anvisa pode até falar que eu não posso falar que vai curar os outros, mas ela não pode tirar o que aconteceu comigo, ela não pode mudar a minha história, ela não pode mudar o que aconteceu comigo. Então, quando eu compartilho, eu conto um pouco da minha experiência. Eu tento que a pessoa que está conhecendo experimente os óleos, porque daí ela vai ter a experiência dela. E eu recomendo que ela leia e estude por ela mesma, né? Quais são os óleos que ela tem mais interesse em aprender, e ela procura esse conhecimento por si só, e aí ela vai descobrir como que ela pode usar isso. Então, compartilhe as experiências de vocês, isso tem um poder muito grande. Realmente, não é a intenção da Aloha prometer a cura de nada, inclusive muito do que eu uso hoje é prevenção. Então, se as crianças estão voltando para a escola, eu sei que elas vão estar em contato maior com várias outras bactérias, vírus. Eu começo a usar o Plus, que é uma combinação de óleos que aumenta a imunidade. Então, começou com uma tosse antes de dar pneumonia, e ainda bem que eu não tive nenhum caso de pneumonia com meus filhos nesses últimos anos, justamente porque antes de começar um quadro grave, que você precisa ir para o hospital e fazer um tratamento, eu já começou com uma tossezinha, um resfriado, eu já estou fazendo uma massagem de melaleuca no peito ou no free air. Então, hoje, o óleo essencial é muito legal para esse momento de prevenção e esse momento de início de um quadro que pode avançar para ser um quadro mais grave. Muito bom. Vamos lá, achou uma pergunta boa aí? Deixa eu ver aqui. Tinha uma aqui. Eu estou vendo que tem muita gente que está perguntando indicações terapêuticas, tá? Minha filha está com isso, o que eu uso para X, o que eu uso para isso? Como que eu vou dizer isso de forma bem delicada? Mas assim, cuidado com isso, porque os seus clientes vão vir assim para vocês depois, tá? E vocês tomarem cuidado na postura da resposta que vocês vão dar, justamente para não cair, por exemplo, nisso que a Thaís falou de prometer algo, né? Então, o óleo por exemplo, para asma, né? Alguém perguntou aí, o óleo de lavanda é recomendado para asma. Então, tomar cuidado com essa forma como a gente fala vai preservar a gente, tá? Para justamente a gente não, através das palavras que a gente utilizar, se complicar ou se comprometer de alguma forma, tá? Então, isso é comum, a gente fica empolgado mesmo quando a gente vê as possibilidades dos óleos essenciais, a gente quer saber, quer resolver os nossos problemas, mas é isso mesmo, vão com calma, vão experimentando primeiro em vocês, nos seus familiares, para vocês terem essa experiência, porque depois fica até mais fácil de você divulgar isso, porque é algo que você acredita,
né, Thaís? Dá para ver na hora que você fala dos óleos essenciais, o brilho nos olhos, a gente sabe que aquilo ali é verdade, sabe? A pessoa não está falando só porque quer vender, por exemplo, é real, né? A paixão pelos óleos essenciais. Muito bom. Legal, vamos escolher mais 2 perguntas. A gente combinou que esse webinário ia ter 1 hora, mais ou menos, já passou 15 minutos. Vamos lá. Vamos escolher algumas perguntas e vamos lá. Eu escolhi uma, você escolhe outra, André. Combinado. Então, eles falaram sobre como, quando diluir, quando não diluir. Se eu não estou usando, então, eu estou falando aqui, a Thaís, se eu não estou usando na palma das mãos ou na sola dos pés, eu vou diluir num óleo carreador. Então, eu tenho aqui o óleo de amêndoas da Aloha, é um óleo muito bom para usar junto com os óleos essenciais. E então, por exemplo, no caso da tosse das crianças, eu não vou colocar nem o Free Air, nem o Melaleu, que os dois são indicados para esse quadro, sozinho, direto na pele. Então, eu vou diluir, se for, por exemplo, uma dor de barriga das crianças, e eu passar o Zen ou o Peppermint, que é digestivo também, eu vou diluir num outro óleo. Então, quando não é se eu vou passar na pele, não é palma das mãos, no caso dos adultos, e só dos pés, eu vou diluir. Machucou, eu quero colocar em outro lugar, e é a pele, eu vou diluir, porque eu acho que vai ficar até mesmo a sensação, e normalmente eu estou passando em crianças, então criança daí que eu diluo mesmo. Legal. Eu vi várias pessoas perguntando, Thaís, sobre validade do óleo essencial, tá? O óleo essencial, eu não sei quanto que vocês colocaram no Dalo, 4 anos, 2? Hoje a gente tem liberado 2 anos, estamos fazendo os testes para ser liberado até 3 anos. O óleo essencial, no geral, que eu saiba, não tem validade, né? A gente é obrigado a colocar. Isso que eu ia falar, isso porque a Anvisa, ela exige que a empresa coloque uma data de validade, né? Então, geralmente é em torno mesmo de 2, 3, até 4 anos, geralmente assim que se coloca no frasco oficialmente, entre aspas, mas o óleo essencial, se ele for bem guardado, com exceção dos cítricos, tá? Quando eu falo cítricos, eu estou me referindo ao óleo essencial de limão, de laranja, de tangerina, grapefruit, com exceção desses óleos essenciais que têm uma validade de no máximo 2 anos mesmo, tá? Os outros óleos essenciais, se eles forem bem guardados, por exemplo, em frasco âmbar, né, que é o que ele já vem, bem fechados para não entrar ar, tá? Então cuidado com os seus óleos essenciais também, deixe ele sempre bem fechado, ao abrigo da luz e do calor, tá? O óleo essencial ele pode durar tranquilamente de 6 a 8 anos. Mas aí realmente depende das condições de estocagem, tá? Acho que tá off seu microfone. Isso sempre acontece. Pessoal, esse é o webinário de hoje. Vamos ter ainda muito mais. Eu queria recomendar muito a Semana da Aromaterapia. Quanto mais vocês souberem, mais seguros vocês vão estar, tanto de usar esses óleos essenciais em casa, quanto para recomendar para os colegas. A gente o André já disponibilizou o e-book dele. Nós já temos também, a Aloha já desenvolveu um e-book, eu vi sendo compartilhado em alguns grupos de WhatsApp, a gente vai colocar em outros links para vocês. Hoje eu vou deixar só esse aí, para vocês estudarem, senão vocês vão ter muito material, não vão focar. Mas a gente vai disponibilizar também esse outro e-book que fala um pouquinho dos óleos essenciais. Uma pergunta que eu lembrei, que eu vi durante o webinário, a pessoa perguntou se a gente vai importar outros óleos essenciais, a resposta é sim. Existem mais de 100 tipos de óleos essenciais, eu uso bastante outras plantas, e então a Aloha tem vai inclusive trazer vários outros óleos essenciais que não estão na nossa linha hoje, mas a gente trouxe os que tinham maior quantidade de propriedades, que iam cobrir uma maior quantidade de
terapias possíveis. Então, vocês, com os que vocês já têm hoje, já vão estar bem assessorados. Dificilmente vai faltar, queria ter aquele óleo, mas não vende. Dificilmente isso vai acontecer. E eu queria agradecer a presença de todos vocês. Foi realmente muito bom. Obrigado, André. Sem palavras para agradecer a sua aula. Alguém escreveu, eu queria ouvir por muitas horas. Eu também fiquei com esse sentimento de poder querer ficar aqui horas ouvindo você falar. Foi ótimo. E é isso aí, pessoal. Acompanhem aí. Eu vou deixar o André falar um pouquinho das últimas informações da Semana da Aromaterapia, é isso? Tá bom. Thaís, primeiramente, gostaria de agradecer imensamente pelo convite para vir falar aqui desse tema que é uma paixão em comum que nós temos aí, queremos que seja, talvez de todos os brasileiros, né? Quem sabe a gente vai conseguir realmente levar isso para frente, nós vamos fazer com a ajuda de todas as pessoas, porque é um conhecimento muito incrível que está aí disponível para a gente e a gente precisa saber aproveitar, né? E justamente porque a aromaterapia ela tem vários detalhes interessantes que a gente precisa saber para ter mais segurança, é que eu decidi criar esse evento que é a Semana da Aromaterapia, que eu vou disponibilizar várias videoaulas e materiais para download para quem quiser se aprofundar mais aí no estudo dos óleos essenciais. Então começa essa quarta-feira, tá? Quem quiser pode me procurar também no YouTube, no Instagram e no Facebook com o nome de André Ferraz Aromaterapia, tá? E aí vocês vão encontrar também mais conteúdo e mais informações sobre esse evento que vai acontecer. Show. Legal. Pessoal, obrigada mesmo por virem. Foi muito bom. Já está disponível, inclusive, hoje eu recebi a minha caixa. Ela veio numa caixinha toda segura com esses... Nem lembro mais o nome disso aqui. Eu comprei alguns óleos de amêndoa e vieram embaladinhos em papel bolha para chegar inteiro na casa de vocês. E então já está disponível no escritório de vocês os óleos essenciais. Vão lá, aproveitem, garantam já os primeiros lotes. E é isso aí. Viva bem, viva Aloha. Tchau, pessoal. Até a próxima.